Pessoal, vou falar um pouco nesse vídeo sobre Matusalém, algumas curiosidades sobre ele, algumas teorias. Existe teoria que ele foi morto no dilúvio, pessoal. Mas antes de eu começar a falar, já se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, curta esse vídeo, comenta, compartilha com alguém. Vamos lá. Pessoal, antes do dilúvio, as pessoas viviam muito. Elas não chegavam a viver 1000 anos, porque o castigo do pecado é que Adão iria morrer no dia que ele pecasse. E um dia para Deus, pessoal, é 1000 anos. Então nenhum ser humano alcançou 1000 anos de idade, tá? Com exceção de Enoque. Enoque foi o homem que mais viveu, porque quando ele estava com 365 anos, ele foi arrebatado ao céu e ele está vivendo até agora. Mas não é mais questão de idade, porque quando Enoque foi arrebatado ao céu, ele foi arrebatado, pessoal, para uma outra dimensão de tempo, onde o tempo não conta como aqui. Por isso é difícil falar, por exemplo, sobre a idade de Enoque. Mas no nosso tempo, na nossa dimensão de tempo, na nossa dimensão, nós temos, na nossa contagem, o que mais viveu foi Matusalém, 969 anos. Existem algumas teorias que falam que essas pessoas viveram muito assim porque elas estavam poucas gerações de distância de Adão. E Adão tinha uma genética perfeita. Adão tinha uma genética criada pelo próprio Deus para viver eternamente, para que só morresse caso ele pecasse. Então, a morte era algo muito raro. Há outras teorias que acham que Deus permitia que os homens vivessem muito para povoar a terra, né? Diminuindo assim a taxa de mortalidade e aumentando a população da terra. Conforme esses homens cresceram e se multiplicaram e houve problemas, foi o que aconteceu, né, em Gênesis 6, quando os filhos de Deus fizeram sexo com as filhas dos homens e geraram aqueles gigantes. Isso causou problemas na terra. Deus ele diminuiu ou melhor, ele aumentou a taxa de mortalidade. E hoje também, com muita gente no mundo, nem precisa ter tanto tempo de vida como antigamente para ter 8 bilhões de pessoas, que é o nosso caso. Mas, na verdade, a explicação bíblica sobre isso é que, na verdade, Deus determinou que os dias do ser humano sobre a terra seriam 120 anos. Tá? É o que ele determinou a partir do dilúvio, quando ele disse: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele é pó. Os seus dias serão de 120 anos. Então, a partir do dilúvio, as pessoas pararam de viver todos aqueles séculos e começaram a viver até 120 anos e tal, que é o caso, por exemplo, de Moisés, que morreu 120 anos. Mas então, pessoal, há uma teoria que fala que Matusalém morreu por causa do dilúvio, que ele ia viver mais. Por quê? Porque Matusalém viveu 969 anos, e se você fazer a contagem em todas aquelas genealogias, em todas aquelas idades, você vai ver que aos 969 anos foi o ano do dilúvio. Foi a idade de Noé quando veio o dilúvio sobre a terra. E aí essa teoria de que o dilúvio teria matado ele. Não, a Bíblia não fala isso, a Bíblia não fala se ele era um dos justos que não viveram até o dilúvio, que ele teria morrido um pouco antes. Inclusive, ele é um ancestral de Jesus, né? Ele é um antecedente de Jesus. Jesus é descendente de Matusalém e de Enoque. E alguns até acreditam que, como ele ter vivido quase perto do dilúvio, ele teria talvez construído a arca, ajudado Noé na construção da arca. Essas coisas a Bíblia não fala. Eu não acredito, eu acredito que ele era um homem justo, sim. E
há uma teoria que fala que o significado do nome dele, né, Metuzulu, em hebraico, significa sua morte trará. Acreditando que Deus, antes de mandar o dilúvio, estava esperando somente a morte dele. Isso explica por que ele morreu no ano do dilúvio. Porque ele era um justo remanescente da terra, tinha bastante tempo. Deus estava esperando a morte dele. Quando ele morreu, aí sim, só restaram ímpios a não ser a família de Noé. E aí Deus destruiu todos eles. Tá bom, pessoal? Essas são algumas curiosidades sobre esse cara que tanto viveu, né? Matusalém. Você gostou desse vídeo? Curte, se inscreve, assiste meus vídeos. Tamo junto para o avanço do reino.